Muito bem, shalom a todos, shalom em Shmuel, que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Feliz sábado, Shabbat Shalom. Eu quero compartilhar com vocês um estudo aprofundado sobre a túnica de Yosef, a túnica de José, a famosa túnica de José, que é interpretada muito mal, né, por muitos estudiosos e muito mal interpretada em muitos sermões que nós ouvimos na internet, sem querer desconsiderar as mensagens que são pregadas acerca da túnica, que usam muito a túnica de José em um termo simbológico de prosperidade, mas não é bem assim o contexto histórico da história de Yosef, de José. Todo sábado nós judeus estudamos porções, como chamamos de Parashá ou Parashot, e o capítulo 37 de Sefer Bereshit, que é o livro de Gênesis, faz parte da Parashá Vayeshev, e continuou a viver. É uma Parashá que faz parte de todos os Shabbatot, né, de todos os sábados. Como também os adventistas, eles fazem suas aulas matinais, né, no sábado. E para os evangélicos, né, que estudam escola dominical, estão também acostumados, né, a estudar cada semana uma porção. Mas vamos lá, vamos descobrir alguns segredos sobre a túnica de José, como disse, que é muito mal interpretada por teólogos, pregadores, que usam esse termo como teologia de prosperidade, né? Usam esse termo como teologia de prosperidade, sobre exaltação sobre os irmãos. Porém, há muitos erros que eu quero corrigir neste pequeno estudo, que não vai dar para falar tudo, vai ser um resumo, um pequeno resumo. Eu vou falar, mas vamos dar início a esse estudo e quebrar, né, alguns dogmas, né, que são ensinados e pregados em igrejas, templos e etc., de forma totalmente equívoca, tá bom? Vamos lá. Eu vou ler aqui na Bíblia João Ferreira de Almeida, não vou ler na Bíblia judaica, porque tem muitas coisas aqui em hebraico que não dá para as pessoas talvez tentarem entender. Diz assim o capítulo 37. A epígrafe é: José é vendido pelos seus irmãos. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilba, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel, que é Jacó, amava mais Jacó do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica larga de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. É até aqui que eu vou ler, porque todos sabem que o texto é grande e não dá para nós assim lermos todo o capítulo, porque todo mundo já conhece a história. Bom, Jacó, para quem não sabe, o nome dele é Yaakov em hebraico, ou Jacob em inglês, que a palavra Yaakov ou Jacob é Tiago, significa Tiago. Ok? Bom, Jacó, ele já havia usufruído, né, de
tudo aquilo que o Eterno prometeu para ele, e agora ele está de idade e está fartos, né, de seus dias. Jacó tem uma família, tem filhos, e agora Jacó, para cumprir a profecia de Abraão, de Avraham Avino, em que Deus havia falado para Avraham Avino, em que sua semente seria como a areia do mar, né? Seriam centenas, dezenas e milhares. A sua descendência seria muito grande. Então, essa profecia tinha que se cumprir, ou seja, a família de Jacó, que foi o início, né, e deu partida das 12 tribos, começaram a crescer e se expandir, né? Começaram a crescer. Então Jacó, ele já era uma pessoa de idade. Ele tinha vários filhos. O primeiro ponto que eu quero falar aqui nessa mensagem é que Jacó, ele tinha 12 filhos. Todos sabem dos 12 filhos que ele tinha. Está aqui no capítulo 37. Ruben, Benjamim, Yehudá, que é Judá, Benjamim, e dentre outros, né? Dan, Isacar, todos, né, esses eram filhos de Jacó. Só que Jacó, ele tinha um filho que era especial, porque ele o amava, né? Ele amava esse filho mais do que outros filhos. Agora, por que Jacó amava José e Iosef mais do que os outros filhos? Será que Jacó ele estava errando, né, como pai? Ora, um pai, ele tem que amar todos os seus filhos de modo em geral. Só que ainda hoje, né, há pais e mães que têm um filho que sempre se destaca na família, aquele filho que é diferenciado, aquele filho que dá mais orgulho para o seu pai e para a sua mãe. Ainda hoje isso acontece, né? Em todas as famílias, né? Acontece. Só que o motivo de Jacó amar Iosef e José mais do que os seus irmãos era por motivos especiais. Qual era o motivo? Bom, eu espero que todos entendam aqui agora que eu vou entrar numa área acadêmica de estudos de leis, de mitzvot e de mandamentos, tá bom? Para quem acha que os mandamentos passou a existir em Shemot, em Êxodo 20, está enganado. Os mandamentos já existiam antes da criação, né? O Pentateuco, a Torá, já existia antes da criação. O Midrash, os sábios dizem que Deus olhou para o Pentateuco, olhou para a Torá e criou o mundo. Estão me entendendo? Então, a Torá, os mandamentos, que não é leis, pessoal, são mandamentos, existem antes da criação. Adão e Eva já sabiam o que era o Pentateuco, Torá. Abraão, já sabia o que era Pentateuco. Todos os patriarcas sabiam o que eram mandamentos, o que eram Pentateuco. Isso é óbvio, só que está codificado na Bíblia. Entendeu? Então, o primeiro segredo aqui, né, que eu quero desvendar, do porquê que Jacó, ele deu uma túnica de várias cores para José. Ele mesmo confeccionou a túnica, costurou a túnica com suas próprias mãos e presenteou para José em forma de
presentear um filho, porque esse filho dava orgulho para ele. Qual foi a relevância da túnica que Jacó fez para José como presente? Era a túnica de honra, a túnica de destaque. Não era isso. Olha só, para quem não sabe, naquela época, todos os filhos passavam por uma educação, um crivo de educação. Todos os filhos tinham que aprender os mandamentos, a Torá, o Pentateuco, com seus pais. E Jacó, ele conhecia a Torá, ele conhecia mandamentos, ele conhecia as leis de Deus, porque Jacó, segundo os nossos rabinos, segundo os nossos sábios rabinos, Jacó, ele estudou na Beit Midrash, né, que é a casa de estudo de Shem. Shem era um dos filhos de Noé, entendeu? Ele era professor, ele era aluno, ele era professor de Torá, de mandamentos. Estão me entendendo? É uma visão judaica que eu estou passando para vocês. Então Jacó, ele já era um homem avançado de idade. Quando a Bíblia fala que ele era um homem já avançado de idade, a Bíblia está querendo dizer que Jacó, ele já havia usufruído, né, de tudo aquilo que Deus prometeu para ele. Então agora Jacó, ele vai dar continuidade a essa jornada, mas com seus filhos. Então, dos 12 filhos que Jacó tinha, o que mais se destacava era Iosef, era José. Por quê? Porque José era dedicado aos ensinamentos que ele recebeu de seu pai e que seu pai recebeu de Shem, e assim sucessivamente. Ou seja, José, ele aprendeu os mandamentos, a Torá, os estudos com o seu pai. Então, por ele ter sido um filho esforçado e de ter absorvido todos os estudos que o seu pai passara para ele, então o Jacó, ele fez com que o seu filho ganhasse uma túnica especial de várias cores. Ele confeccionou a túnica, como eu disse. A túnica, ela tinha todas as cores do mundo, né? O Midrash, a cultura judaica diz que a túnica de José era longa. Cada cor tinha um palmo de mão e era bem destacada. Aquela túnica era como se fosse um diploma. Estão entendendo? Era por isso que Jacó deu a túnica para José. Não porque José era bonitinho, não porque José era carinhoso, não porque José era um bom filho. Ele era um bom filho, mas o motivo dele ter dado a túnica para José era porque José era obediente à palavra, à Torá, o Pentateuco, os mandamentos de Deus. Então ele teve o mérito de receber a túnica por fazer os ensinamentos que seu pai Jacó passou para ele. E tudo isso, a túnica, os ensinamentos, já era uma preparação, um crivo, um estagiário que José estava se preparando para ele encarar o Egito, né? Futuristicamente, José seria levado para o Egito, e para viver em terras estranhas como o Egito, a pessoa, o camarada, ele tinha que estar intelectualmente, espiritual, revestido, né? Das armaduras espiritual de Deus, que é a palavra de Deus. Nós vamos chegar lá. Então, o primeiro erro aqui, que eu consertei aqui, que é ensinado em muitas igrejas, que a túnica de José era a túnica do destaque, a túnica da bênção, a túnica da exaltação, a túnica de honra, Deus vai te honrar. Isso é bobagem. A túnica era um meio, uma recompensa de que o seu filho teve o mérito de receber a túnica porque ele era estudioso.
É igual você estuda o vestibular, uma faculdade, você termina o vestibular, termina a faculdade, termina o ensino médio, você recebe o quê? Você recebe um diploma. E com aquele diploma você pode exercer qualquer cargo que você estudar. Então era isso. Então José, ele ganhou a túnica porque ele foi um dos filhos mais preparados intelectualmente, espiritualmente. Então ele recebeu a túnica. Então aqui é o primeiro erro que eu quero consertar, que são pregados nas igrejas. Agora, a segunda coisa que eu quero dizer aqui, muita gente fala, os irmãos de José tinham inveja de José. Inveja no hebraico é quiná. Tinha quiná, inveja de José. Tinha muita inveja de José. Por que será que os irmãos tinham inveja? Será que eles tinham inveja de José? Raiva de José ao ponto de matar José? Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Naquela época, os irmãos de José estavam desconfiados de José, porque José, ele era um filho muito elevado, espiritualmente falando. José, ele tinha elevações espirituais. Então isso chamou a atenção demais dos irmãos de José. Era como se José tivesse se amostrando, querendo ser maior, querendo estar por cima de seus irmãos, assim como também era com Esaú. Esaú era tio de José e era tio dos irmãos de José. E Esaú, que é Esave, era um homem mau. Isaac amava ele, mas era um homem mau, perverso, um rachá, um ímpio. E a Torá, os mandamentos, assimila Esaú como Roma, que é a Roma de hoje. Esaú é o quadro, espiritual de Roma. Então, os irmãos de José estavam desconfiando o seguinte: olha, o nosso irmão ele é muito estranho. Ele parece que quer se engrandecer demais. Ganhou a túnica e agora está dizendo que sonhou que nós íamos nos dobrar perante ele, o sol, a lua, as estrelas. Eu acho que o nosso irmão tem características de Esaú. Olha só, pessoal, eu acho que o nosso irmão tem característica de Esaú, porque Esaú era perverso, ele sempre queria se mostrar. Esaú, ele era um pegador, ele era um camarada assassino. Então, os irmãos de José temiam que José herdou o jeito de Esaú. Estão entendendo? E esse era o ódio dos irmãos de José, não porque José ganhou a túnica, mas o temor dos irmãos de José era que José fosse igual a Esaú e José poderia trazer problemas para a sua família. Então, por isso que os irmãos de José os invejavam. Então, aqui quebramos mais um dogma de que os irmãos de José eram invejosos. Sim, eles tinham uma certa inveja, mas era uma inveja, vamos colocar assim, de 50% de motivos, né? Por temer que José era igual a Esaú. Então José, ele ganha essa túnica porque, segundo o Midrash, que é uma linha interpretativa da Bíblia, do judaísmo, segundo o Midrash, José, ele estudou 14 anos com seu pai. Então, por esses 14 anos de aprendizagem, ele ganha essa túnica de várias cores. Cada cor tinha uma largura da palma de uma mão, de uma para a outra. Estão me entendendo? Então, esse é o significado da túnica que Jacó ganhou. Agora vamos Gênesis 37.
Gênesis 37. José teve um sonho, falou para os seus irmãos, tal. Todo mundo sabe disso. Agora vamos lá, Gênesis 37 e o versículo... O versículo 12. Diz assim: E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel, Jacó a José: Não apacentam seus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, eu vou enviar você a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui, pai, eu vou. E disse-lhe Israel: Vai agora e vê se eles estão bem, teus irmãos, e o rebanho, e traga-me notícias. Assim Jacó o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. O versículo 15. E houve um homem e encontrou a José e andava errante pelo campo. Ele perguntou: Que procuras? O versículo 16 respondeu: Procuro meus irmãos, dize-me. Onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: Foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. Esse homem que José viu, um andante, né, errante pelo deserto, segundo os nossos rabinos, era um malarra, era um anjo. Era o próprio anjo que estava ali, apareceu ali para José para indicar aonde os irmãos de José estavam. Vamos ler agora o versículo 18, que diz assim: De longe os irmãos de José o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para matar. Olha só, tá? Aquela ideia que eu falei para vocês, que os irmãos de José tinham uma desconfiança de que José herdou a ruindade de Esaú, a perversidade de Esaú. Então os irmãos de José temiam que José talvez seria igual ao seu tio Esaú, mas não era isso. José, ele tinha uma elevação espiritual, e essa elevação espiritual incomodava os irmãos de José. Assim também é nos dias de hoje, quando você é elevado espiritual, quando você é intelectualmente inteligente, espiritual, ou você tem um cargo numa firma e você é bem sucedido, ou na sua igreja, a sua capacitação vai incomodar aquelas pessoas que não têm as suas qualidades. Estão me entendendo? Aí de longe viram antes que chegassem e conspiraram contra ele para o matar. E o versículo 19 dizia uns aos outros: Vem lá o tal sonhador, né? Debochando, porque José tinha o dom de sonhos. Vinde, pois, agora matemo-lo e lancemo-nos em uma dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem os comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Ou seja, vamos lançar ele num poço que está aqui em Dotã, né? Tinha vários poços lá, várias cisternas, algumas cheias, outras vazias, e vamos ver se realmente ele é sonhador. Vamos ver, vamos provar, vamos ver se realmente ele é aquele cara sonhador. Será que ele é o sonhador mesmo? Vamos prová-lo, vamos ver agora. Agora, pessoal, é que vai entrar uma revelação aqui agora. Os nossos sábios dizem que Jacó, ele sabia da profecia de Abraão, de que a sua semente seria como a areia do mar. Então, Jacó já estava de idade, então Jacó, ele pensou consigo mesmo: chegou a hora. Tem que haver um jeito de essa profecia se cumprir. Chegou a hora. Então,
Jacó, ele sentiu a dor, mesmo não sabendo o que ia acontecer com seu filho, ele já pressentiu, né? Pressentiu, ou seja, ele parece que estava sabendo o que ia acontecer com seu filho, mas ele foi obrigado a enviar o seu filho. Aqui há similares de José com Jesus, que Jesus veio a esse mundo e morreu por nós, todos nós sabemos. Então Jacó pressentiu que alguma coisa ia acontecer, mas alguma coisa ia acontecer para benefício, para se cumprir a profecia, a nevoar quer dizer profecia, que Abraão Avino, né, que era avô de Jacó, Deus havia prometido que a sua semente seria como a areia do mar. Então, dar-se início aqui um cumprimento da profecia em que Deus deu a Abraão, em que o povo, a sua semente seria como a areia do mar. Estão me entendendo? Então, os irmãos de José fizeram um Beit Din. Beit Din, para quem não sabe, é uma reunião, uma corte. Daí surgiu o Sinédrio, o Sanhedrin, que é o Sinédrio, porque em Israel existe o Sinédrio, ou seja, Jesus foi crucificado porque houve uma reunião no Sinédrio e eles conversaram ali, entraram num acordo e crucificaram Jesus. Tudo que acontece em Israel primeiro tem que passar pelo Sinédrio, assim como tem o STF do Brasil, o Sistema Tribunal Federal, né? Tudo que o presidente tem que fazer, vai fazer. O presidente primeiro tem que passar pelo STF para ver se o STF aprova. Então é assim. Então os irmãos de José falaram: o que vamos fazer o que com ele, né? Então diz os nossos sábios que Deus estava nessa reunião. A Shekhinah, a presença de Deus, estava nesse momento em que os irmãos de José estavam tramando um plano para tirar a vida de José. Isso aqui é forte demais. Isso aqui você não vai ouvir em seminário, você não vai ouvir em teologia, em bacharel. Isso aqui é conhecimento milenar, conhecimento judaico. Estão me entendendo? Ou seja, olha o similar. Aqui, o Beit Din, eles fizeram um Beit Din, uma reunião, dizendo: como que vamos matar José? Como que vamos desfazer de José? Como que vamos? Agora, olha só. Eu vou mostrar para vocês aqui um similar desta passagem com João 12. É João 12? João 12. Vê se não há um similar de João 12 com Bereshit, que é Gênesis 37. Olha só, João 12. Após a ressurreição de Eliezer, de Lázaro. Olha o que diz o Passuque. Olha o que diz João 12. João 12. Isso mesmo, João 12. O capítulo 12. Vamos ver aqui. João 12 e o versículo 9, que fala sobre o plano para tirar a vida de Lázaro. Olha só. Souberam numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem se Lázaro, a quem ressuscitar dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar Lázaro também, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Mas eu quero aqui procurar outro versículo,
em que Caifás, ele... Isso aqui, ó, João 11, é João 11. João 11, a partir do versículo 47, diz assim, olha: Então os principais sacerdotes e fariseus convocaram o sinédrio. Olha o que eu falei. Olha o que eu falei lá em Gênesis 37. Os irmãos de José se reuniram para matar José. Um plano para matar José. Agora, o similar de Gênesis 37 com João 11, 47. Olha, então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: Que faremos? O que estamos fazendo? Uma vez que este homem opera muitos sinais. Se o deixarmos, assim todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa própria nação. Olha só. Caifás, porém, um dentre deles, que era o Cohen Gadol, que era o sumo sacerdote, naquele ano, advertiu dizendo: Vocês não sabem de nada, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer a toda a nação? Olha só o versículo 15. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Ienshua estava para morrer pela nação. Isso aqui é muito forte. Vê se você não encontra um similar entre a reunião dos irmãos de José para matar José e a reunião de Caifás e os fariseus para matar Jesus. Olha o similar, olha que bomba, olha o similar. Vamos ver aqui quantos minutos temos de gravação. Não vai dar para gravar todo o estudo hoje, vamos continuar na segunda parte outro dia. Olha só o similar. Ou seja, os fariseus, sacerdotes, temiam que Jesus também seria uma ameaça para Israel, por causa dos sinais que Jesus fazia, e os sinais estavam atraindo gregos, romanos, pessoas de vários lugares, de vários países, de várias nações, estavam aceitando Jesus, estavam aceitando Ienshua. Então a preocupação dos judeus era que Israel fosse ao exílio por causa de Jesus. Então no capítulo 37 de Sefer Bereshit, este similar de João, que eu trouxe para vocês, João 12, tem tudo a ver com Gênesis 37, quando os irmãos de José tramam uma ideia para matar José e para acabar com a vida de José. E os sábios dizem que quando eles fizeram essa reunião, a presença de Deus estava no meio deles, por incrível que pareça. E isso tudo vinha de Deus, ou seja, Deus estava permitindo essas coisas acontecerem para que dali surgisse o povo de Israel, eu, você, nós, os evangélicos, os judeus e todos aqueles que creem em Jesus. Desde então, da reunião que os irmãos de José fizeram para destruir, para acabar, para matar José, para tirar a vida de José, isso vinha de Deus, para que José fosse para o Egito, e do Egito, toda a nação de Israel saísse do Egito para conquistar o mundo, para o evangelho ser pregado, para Jesus nascer também, e se cumprir a profecia de Abraão, em que a nação, quando fala nação aqui, se refere a judeus, evangélicos, todos aqueles que creem, né, em Deus, todos aqueles que creem em Deus. Olha só agora, vamos ler o versículo vamos ler o versículo 20. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemos em uma dessas cisternas. E diremos: o animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Ou seja, e vamos ver se os sonhos deles
vão se cumprir. Ou seja, olha só, o plano deles era o seguinte: vamos jogar José na cisterna, numa cisterna vazia. Agora, eu fiz uma aplicação aqui nessa passagem sobre a questão da cisterna, um poço vazio. Sabe o que significa esse poço vazio? São pessoas de mente vazias. São pessoas em que não se ocupam com os mandamentos de Deus, com a palavra, com a Torá, com o Pentateuco. Essas pessoas com mente vazias, elas estão sempre tramando planos para destruir a vida de pessoas, fazendo fofoca na internet, fazendo fofoca de pastor, fazendo fofoca alheia da vida das pessoas, daquelas pessoas que erraram. Os irmãos de José aqui, tá? É um similar a um tipo de pessoas, ou tipo de pessoas que são como poços vazios. E os nossos sábios dizem que quando José foi lançado no poço vazio, e esse poço havia serpente e escorpiões, milagrosamente as serpentes e os escorpiões não fizeram dano nenhum a Iosef, a José. As pessoas que perdem seu tempo fofocando, falando mal de pastor, falando mal de A, falando mal de B, se metendo na vida de A, se metendo na vida de B, é a característica dos irmãos de José, que são como poços vazios, mentes vazias, mentes que são dominadas por serpentes e por escorpiões. Essas pessoas é uma parte da geração de hoje que vivem fazendo maldade para as outras pessoas, vivem fazendo fofocas, vivem defecando pelo dedo no Twitter, no Facebook, no Instagram, falando mal das pessoas. Essa é a característica de pessoas que são como poços vazios, cujas suas mentes estão cheias de escorpiões e serpentes que fazem mal a várias pessoas. Bom, eu vou dar continuidade em outro estudo sobre Iosef e José e trazendo similares entre José e Jesus. Até o próximo estudo, eu vou dar continuidade sobre a túnica de José, o símbolo da túnica de José, e no final eu falarei sobre o encontro de José com seu pai, quando José foi levado para o Egito, o encontro de José com seus irmãos, o governo de José no Egito, e assim estarei finalizando o segundo vídeo. Quem gostou, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e que Deus abençoe a todos vocês.